O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, pediu vista há pouco no julgamento sobre a anulação de atos da Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. Nosso analista Theo Cury está atento, acompanhando essa votação. Theo, mais cedo, boa noite, claro, antes de mais nada. O ministro André Mendonça votou e empatou tudo. A favor do recurso estão André Mendonça, Edson Fachin e contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Então havia uma grande expectativa para esse voto de Cássio Nunes Marques para ver se a condenação na Lava Jato contra Antônio Palocci seria mantida ou não. Agora, esse pedido de vista. Qual o significado disso? De novo, boa noite, Theo. Márcio, uma excelente sexta-feira para você. Muito boa noite também para quem nos acompanha. Isso significa, na prática, que não tem definição pelos próximos 3 meses, até 3 meses, que é o período em que um ministro tem para analisar o voto dele antes de apresentar aos demais colegas. Esse julgamento está rolando no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, na segunda turma do STF, que é composta por 5 ministros: André Mendonça, Luiz Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o próprio Nunes Marques. O julgamento estava em 2-2. O Gilmar Mendes e o Dias Toffoli votando para rejeitar um recurso da PGR que pedia a derrubada de uma decisão de Dias Toffoli e a retomada dos processos da Lava Jato, incluindo condenações contra esse que aparece aqui do nosso lado, que é o Antônio Palocci, e outros 2 ministros, o Fachin e o André Mendonça, que votaram no sentido de aceitar o pedido da PGR, derrubar a decisão de Toffoli, que anulou as condenações de Palocci, e dar continuidade a esses processos. Então, toda a expectativa estava no voto que poderia vir para desempatar, ou para um lado ou para o outro, mas ainda existia a possibilidade de um pedido de vista, que veio quase aos 45 do segundo tempo. O julgamento termina às 11h59 da noite dessa sexta-feira. Nunes Marques apresentou esse pedido de vista. Com isso, o julgamento segue paralisado em 2-2 até ele devolver. Ele tem dúvidas com relação a para qual lado ir. Ele, no passado, e é importante deixar isso muito claro, esse é um pedido feito pela defesa de Palocci com base numa decisão que o Supremo tomou favorável a Marcelo Odebrecht. Você vai se lembrar, o Supremo, numa decisão de Dias Toffoli, anulou as ações envolvendo Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Diante disso, uma série de investigados, réus, condenados do âmbito da Lava Jato apresentaram o que é chamado de pedido de extensão, ou seja, o que vale para ele tem que valer para mim porque o cenário é parecido. Em linhas gerais é isso. Palocci argumenta isso, diz que havia aquela troca de mensagens entre a Lava Jato e a Justiça, entre o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, com indicativos de como, por Sérgio Moro, de como os procuradores deveriam conduzir as investigações, aquela vaza-jato. Isso embasou outros pedidos. Então, há uma expectativa muito grande para essa devolução do voto agora. Havia expectativa primeiro para o voto e agora para a devolução do voto do ministro Nunes Marques. Um ponto para deixar, para a gente ver no futuro qual que vai ser a decisão dele. No passado, na decisão envolvendo o Marcelo Odebrecht, o Nunes Marques votou da seguinte forma, dizendo que os atos da Lava Jato contra o Odebrecht deveriam ser anulados, mas sem determinação de trancamento imediato das ações contra o Odebrecht. Essa análise, de acordo com o Nunes Marques, deveria caber aos juízes e às instâncias competentes, ou seja, não ao Supremo, deveria descer para que os juízes analisassem. Então, é uma espécie de brecha, anula, mas com a possibilidade de retomar. Então, pode ser que ele siga esse mesmo caminho envolvendo o Antônio Palocci. Fato é que julgamento suspenso, conclusão adiada e, com isso, também o futuro de Antônio Palocci na Justiça. E, consequentemente, da própria Lava Jato também, mais um golpe que pode vir a sofrer. Esse é Theo Cury, nosso analista de política, no nosso estúdio em Brasília, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Theo.